tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, terça-feira, a gente está concluindo o módulo 2, né, o capítulo 5, membrana celular e citoplasma. Hoje, a gente vai fazer uma coisa mais light. A gente vai corrigir as atividades dos slides que a gente já apresentou, ok? Então, bora lá, pessoal. Então, bora da correção. Slide 1, primeira questão. A primeira questão, pessoal, fala sobre a composição química da membrana plasmática. Então a questão fala: o esquema abaixo representa a membrana plasmática. As setas 1 e 2 mostram. E a gente viu que a composição bioquímica das biomembranas é basicamente feita de duas substâncias chamadas de proteínas e lipídios. Alguns carboidratos, mas principalmente a composição mais pesada, certo? É feita pelas proteínas e pelos lipídios. A questão quer que você identifique na ordem sequencial 1 e 2. Não pode ser fora dessa ordem. Por exemplo, que substância representa as setas apontadas para o número 1? Então, se você observar bem, nós temos os blocos de substâncias que atravessam completamente a membrana. Esses blocos são feitos de proteínas, enquanto que a composição da camada básica da membrana plasmática ela é feita do outro componente bioquímico, ou seja, os lipídios. Então a ordem correta da resposta seria letra A, em que você tem o número 1 proteína e o número 2 os lipídios. Se você observar a letra B, é lipídio e proteína. Está correto, só que correto a composição bioquímica, só que a sequência está errada, né? Então é muito importante observar o que a pergunta quer. Ela quer uma sequência, 1 e 2, não pode ser 2 e 1, senão você vai errar. Vamos para a segunda. A entrada de gotículas na célula através da membrana plasmática chama-se... Então observe bem, são duas observações importantes nessa questão. Entrada, gotícula. Então, essas duas palavras, elas são a porta-chave para que você resolva a questão. Então, quando se fala em entrada, eu estou falando de endocitose, certo? Que é quando as substâncias entram. Só que quando eu não defino que tipo de entrada é, então eu colocaria a resposta letra E, endocitose. Só que essa entrada está sendo definida, é a entrada de uma substância em forma de gotas, gotículas. E se é gota, então está no estado líquido. E se está no estado líquido, nós temos uma definição mais específica para a entrada. Entrada de substâncias líquidas dentro da célula é chamado de pinocitose. Endocitose não está completamente correto, porque engloba as partículas sólidas. Mas quando ele colocou aqui gotículas, então eu já defini que a substância química é líquida. Terceira questão do slide 1. A membrana plasmática das células exerce uma importante função. Olha só, selecionar o que entra e sai da célula. Em virtude dessa capacidade seletiva, dizemos que a membrana é semipermeável. Algumas substâncias, entretanto, entram na célula gastando energia. Escolha a alternativa que mostra um transporte que gasta energia. Quando ele definiu aqui um transporte que gasta energia, eu teria um transporte do tipo ativo. Difusão simples, transporte passivo. Osmose, transporte passivo. Difusão facilitada, transporte passivo. Transporte passivo, já está dizendo. Então, o transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, elas precisam de ATP, precisam de energia para que a célula funcione, para que a membrana possa deixar as substâncias entrarem e saírem contra o gradiente de concentração, de onde está menos para onde está mais. Vamos para o slide 1, né, quarta questão. A eliminação de... Olha só, eliminação, que é a saída, você joga fora. A eliminação de substâncias pela célula é chamado de quê? É chamado de pinocitose? A gente viu agora há pouco. Plasmólise, que é um desprendimento da membrana plasmática
da parede celular, né, das células vegetais. O fagocitose, deplasmólise, que é quando ela volta ao normal. Exocitose, então, ó, eliminação. Nós temos a exo é o que está saindo, que está sendo jogado para fora da célula. Continua o slide 1, né, a última questão do primeiro slide. A passagem da água através de uma membrana semipermeável, a biomembrana, membrana plasmática, né, do local menos, olha só, de onde tem menos concentrado, para o mais concentrado, certo? Lembrando que esse tipo de transporte não requer gasto de energia. Mais concentrado, do menor para o maior. É chamado de quê? É chamado de fagocitose, que a gente viu que é quando a célula come, se alimenta. É chamado de difusão facilitada, osmose, endocitose, transporte ativo. Então, quando a passagem é de onde tem menos para onde tem mais, e eu tenho de quem passando? Água. Sempre que a questão falar de água, passagem da água daqui para ali, nós temos o caso de quem, ó? Osmose. Passagem sempre dos líquidos de onde tem menos sal para onde tem mais sal. Primeira questão do slide 2. Então, uma célula jovem cresce às custas de proteínas por ela fabricadas. Essas proteínas são sintetizadas, a gente falou dessas organelas. O slide 2 começa a ser abordado as organelas citoplasmáticas. E eu tenho quem? Que é o responsável pela produção de proteínas. Nós temos ribossomos. Aquelas bolinhas que estão presentes em todas as células, tanto eucariótica como procariótica, e que a única função é fabricar proteínas e liberar essas proteínas, ou no citoplasma, ou dentro daquela bolsa, que aí eu teria o retículo endoplasmático rugoso, não o liso. Por isso que foi colocado o liso aqui, para você não ter duas respostas corretas. Então os ribossomos eles podem estar soltos, ou podem estar presos ao retículo endoplasmático, e aí recebe o nome de rugoso. Quando ele não tem ribossomo preso, então chamado de liso. Segunda questão. Uma das funções do retículo endoplasmático liso então ele vai fabricar alguma coisa, produzir. Então, ele não realiza digestão intracelular, quem faz isso é o lisossomo. Ele não forma cílios e flagelos, quem faz isso são os centríolos. Ele não realiza respiração celular, porque quem faz isso são as mitocôndrias. Produz lipídios, produzir lipídios, porque quem produz proteínas pode ser os ribossomos ou o retículo endoplasmático rugoso. Ó. Esse carinha aqui atrás, ó, cheio de bolinhas, ó, esses pontinhos aqui, que são os ribossomos. Aí fabrica proteína. Como ele é liso, então ele fabrica lipídios. Slide 2, terceira questão. Uma célula que sintetiza e armazena proteínas deverá ter bastante desenvolvido. Acabei de falar dele, não foi? Então é uma bolsa que guarda proteínas. O famoso retículo endoplasmático rugoso. Quarta questão. O complexo golgiense apresenta como principal função distribuir macromoléculas provenientes do retículo endoplasmático. Algumas dessas substâncias, como algumas proteínas, são levadas para o meio externo, por meio de vesículas produzidas por essa organela. Esse processo recebe o nome de levar para o meio externo. É chamado de quê? Nós temos um nomezinho, ele já está até sugestivo. Se você observar com cuidado, uma dessas alternativas fala sobre como jogar para fora, como eliminar. Eu tenho um termo citológico chamado de secreção celular, que é quando ele joga para fora da célula essa substância. Então, para o meio externo. Quinta questão. Nós temos, observando o esquema, qual das seguintes organelas citoplasmáticas abaixo tem estreita relação com os fenômenos de digestão intracelular? Então essas organelas aqui ajudam na digestão intracelular. O desenho é meramente ilustrativo. Se ele não estivesse presente aqui, não faria falta, porque você tem o termo da questão. Ela quer saber que substância, que organela é responsável pelos fenômenos de digestão. Então eu só tenho uma organela desse tipo aqui, que é essa daqui, que possui um ácido dentro que ajuda
a digerir os nutrientes que a célula absorve. Essas organelas são chamadas de lisossomos. Primeira questão do slide 3. A parede celular olha só, parede celular. Então é bem sugestivo esse termo. É uma estrutura bastante característica das células vegetais, depositada externamente à membrana plasmática. Entre as funções apresentadas a seguir, marque aquela que pode ser atribuída à parede: nutrição, digestão, absorção, sustentação, reprodução. Essa tá fácil, né? Então, com certeza, letra D, se é uma parede, sustentação. Vamos para a segunda questão do slide 3. Um vegetal pode apresentar células com paredes celulares bem reforçadas. Nessas paredes é possível observar uma substância que não está presente nas paredes celulares das bactérias e dos fungos. Analise as alternativas a seguir e marque que substância é essa. Bem, quando ele fala um vegetal, parede celular, é rica em qual dessas substâncias? E eu já falei para vocês que tomarem muito cuidado com a composição química das membranas. Membrana plasmática, feita de proteína e feita de lipídio. Já viu isso? A parede celular das plantas é rica numa substância chamada de celulose. Vamos para a segunda questão. Analise atentamente as alternativas abaixo e marque aquela que indica uma função que pode ser atribuída ao citoesqueleto. Parede celular, citoesqueleto, tudo tem uma função bem parecida. Então, o citoesqueleto seria qual dessas alternativas dada para a função dessa estrutura, desse complexo? Seria fabricar proteínas, dar forma e sustentação da célula, respiração, digestão, fotossíntese? E aí? Fácil também, né? Então, se é um citoesqueleto, é só você observar com cuidado a própria palavra em si. É um esqueleto que tem no citoplasma da célula. E a gente sabe que o esqueleto tem a função principal de sustentar nosso corpo e dar um formato a ele. Então, a função, letra B. Quarta questão do slide 3. Os centríolos são importantes estruturas celulares. Analise as funções abaixo e marque aquela que pode ser atribuída a essas estruturas. Centríolos, então, são um complexo de microtúbulos, certo? Duplo, é uma dupla esses centríolos, composto de 3 microtúbulos que estão dispersos, que estão arrumados em cada um deles, em 9 trios. Então, aproximadamente 27, 3 vezes 9, 27 microtúbulos em cada um dos centríolos, que tem uma função, ou seja, não, tem várias funções, mas aqui na alternativa tem uma delas que é ligada ao centríolo. Seria respiração? Seria secreção, que a gente já falou? Seria digestão? Seria de síntese de proteínas? Seria divisão celular? Então, quem marcou a alternativa acertou. As células vão se dividir uma em duas com a ajuda desses centríolos. Certo? São estruturas responsáveis pela divisão celular. A gente vai ver isso no assunto um pouco lá na frente. Vamos para a última questão do slide 3. Os centríolos são também estruturas citoplasmáticas responsáveis, outra função aí para eles, que eu teria digestão, respiração, formar cílios e flagelos, produção de esteroides, produção de proteínas. Então, quem marcou letra C acertou. Então, o rabo do espermatozoide, a cauda do Trypanosoma cruzi, os pelinhos que os paramécios possuem, geralmente são organismos microscópicos que usam os centríolos também para fabricar estruturas locomotoras. Então vai ter função de divisão celular, mas também vai ter uma função de produção de uma estrutura locomotora. Então, letra C. Última aula, primeira questão. As mitocôndrias são consideradas as casas de força das células vivas. Tal analogia refere-se ao fato de as mitocôndrias estocarem moléculas de ATP, energia, produzidas na digestão dos alimentos,
produzir ATP, que é energia, com a utilização de energia liberada na oxidação da glicose, consumirem moléculas de energia, né, na síntese de glicogênio ou de amido a partir da glicose, serem capazes de absorver energia luminosa utilizadas na síntese de ATP, produzirem ATP a partir da energia liberada na síntese de amido ou glicogênio. Bom, a gente tem que lembrar no primeiro caso que o que é que acontece na mitocôndria? A mitocôndria produz energia. Então, ela vai produzir energia, esse é o principal ponto. Então ela não vai estocar a molécula de ATP, não tem como estocar. Então você já eliminaria ela, certo? Então você ficaria consumir moléculas de ATP, não vai consumir, vai produzir essas moléculas de ATP. Capaz de absorver energia luminosa, não é um cloroplasto, né? Que só as plantas possuem. Então você ficaria com a questão de produtoras de energia, é lá que são as casas de energia, onde é produzido o ATP. Se é produzido, então eu tenho, ó, letra B e letra E. Produzir ATP, certo? Com a utilização de energia liberada na oxidação da glicose, quer dizer, no uso do alimento, da glicose, que é a substância mais energética que nós possuímos. A letra D, a letra E, que fala produzir ATP a partir de energia liberada na síntese de amido. Então, nós não produzimos síntese, quer dizer produzir, a gente não produz amido. Quem faz isso são os vegetais pela fotossíntese. Então, nós teríamos a letra B, quando a gente pega o alimento, utiliza ele, certo? Retiramos a energia através do que a gente come dos alimentos, dos carboidratos, que é a glicose. Segunda questão, agora vamos para o cloroplasto, que são importantes organelas presentes nas células vegetais e nas algas. A respeito dos cloroplastos, marca a alternativa incorreta. Cuidado, quando você lê muito rápido, pode ser que você passe por cima dessa palavra, incorreta, e quando lê a primeira alternativa, você já acha que ela é a certa. Na realidade, ela está correta, mas ela não é a resposta satisfatória à pergunta. Por quê? Porque ele está perguntando o que é errado. Então, você vai ter 4 alternativas certas e vai ter uma errada. E você tem que marcar essa errada. Se você observar bem, estão relacionados com o processo de fotossíntese. Tá certo, o cloroplasto faz isso. Aí, se você não prestou atenção na pergunta, você já marca a letra A. Aí você, não vou nem ler as outras que eu já sei que é a letra A. Mas a letra A não é satisfatória. Porque se você olhar a letra B, no interior encontramos a clorofila, um pigmento de cor verde. Então letra B também está certo. Poxa, ele vai ter 2 respostas corretas? Não. Porque ele não quer a resposta correta. Ele quer a incorreta. Então, o estroma é um fluido viscoso que preenche o cloroplasto? Certo também. Os cloroplastos são responsáveis pela digestão celular? Opa! A gente viu agora há pouco ali o desenho que não faria falta, né? Para aquela pergunta que a gente fez agora há pouco, que tinha a ver com a digestão celular, que é realizada pelos lisossomos. Então eu teria aqui, como resposta correta, para a alternativa, a resposta não é certa, mas ela é correta para o questionamento da pergunta. No interior encontramos estruturas em forma de vesículas achatadas, que são chamadas de tilacoides. Também está certo. Então essas questões que você tem a resposta incorreta, deve ser muito, muito bem analisado, tá bom, pessoal? Para encerrar, aqui nós vamos para a última questão. Os vacúolos são estruturas saculiformes encontradas em vários tipos de células e que apresentam diferentes funções. Em uma célula vegetal, por exemplo, encontramos o vacúolo de suco celular, que apresenta como uma de suas funções o quê? Armazenar substâncias, regular a fotossíntese, promover síntese de proteína, controlar o metabolismo, regular o processo de divisão. Então, se é uma estrutura que tem a função de guardar coisas, então eu teria como resposta correta a letra A, que é armazenar substâncias. E nós temos a próxima questão, tem mais uma, que são os peroxissomos e os glioxissomos. Então, os peroxissomos apresentam cerca de 40 enzimas diferentes em seu interior. Entre elas, uma se destaca por ser capaz de decompor o peróxido de hidrogênio. Essa enzima é chamada de
Lembra aquela questão que eu falei do sangue, em que você coloca a água oxigenada no sangue, começa a borbulhar, e aquelas bolhas é a liberação de oxigênio. Então existe alguma coisa no sangue que quebra a água oxigenada, produzindo água e oxigênio. Isso está no nosso sangue. É uma substância química, é uma enzima especial chamada de catalase. Ela faz isso, está nos peroxissomos. Os glioxissomos agora, fala essa questão, opa, já dei a resposta. Encontrada principalmente em sementes oleaginosas, sementes que produzem muito óleo, tá certo? Semente de girassol, milho, em que a gente faz os óleos, né? Azeite, então são sementes que podem produzir uma grande quantidade de óleo. Essa organela converte lipídios em carboidratos. E com isso o embrião se desenvolve lá na semente e a semente germina. Marque a alternativa que indica corretamente o nome da organela a que a afirmação se refere. Então eu tenho quem? Cadê ele? Os glioxissomos, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente fez a correção de todas as atividades, né, das 4 aulas que a gente fez. E próxima semana a gente entra de assunto novo, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se cuidem e valeu! Tchau!